Falamos a respeito do complexo problema da existência, a respeito da formação das imagens em nossas relações uns com os outros e das imagens que o pensamento projeta e que nós reverenciamos. Falamos a respeito do medo, do prazer, do fim do pesar e sobre a questão do que é o amor, pondo de lado toda a agonia que está implicada no assim chamado amor. Falamos a respeito da compaixão com a sua inteligência e a respeito da morte. Devemos agora falar sobre religião. Muitos intelectuais de todo o mundo se intimidam com o assunto da religião. Eles percebem o que as religiões são no mundo atual, com as suas crenças, dogmas, rituais e organização hierárquica dos seus sistemas. E, de preferência, zombam e fogem de qualquer coisa relacionada com a religião. E ao envelhecerem, ao se aproximarem daquele limiar chamado morte, frequentemente retornam ao seu antigo condicionamento. Eles se tornarão católicos ou irão em busca de algum guru na Índia ou no Japão. A religião no mundo todo perdeu a sua credibilidade e não tem mais nenhuma significação na vida diária. Quanto mais vocês examinam, mais vocês se tornam cônscios do conteúdo de todas as estruturas religiosas. Mais vocês se tornam céticos a respeito de todo o negócio. E assim como os intelectuais, vocês nada têm a fazer com elas. E os que não são céticos tratam a religião de modo romântico, emocional ou como uma forma de entretenimento. Se deixarmos de lado as atitudes intelectuais, românticas e sentimentos com relação às religiões, podemos então começar a perguntar, não com ingenuidade, mas com seriedade, o que é religião? Sem olharmos apenas para o sentido dessas palavras, profundamente. O homem, desde os tempos antigos, sempre pensou que deve haver alguma coisa além da vida diária comum, da miséria comum, da confusão e do conflito da vida diária. Na sua procura, ele inventou todas as espécies de filosofias, criou todas as espécies de imagens, desde aquelas dos antigos egípcios e a dos antigos hindus, até as dos tempos modernos, sempre aparentemente sendo apanhado por alguma espécie de engano. Ele se engana a si mesmo e, por meio desses enganos, cria todas as espécies de atividades. Se pudéssemos varrer tudo isso sem nos hipnotizarmos, livres da ilusão, então poderíamos examinar e indagar muito profundamente se existe algo além de todo o contágio do pensamento, de toda a corrupção do tempo, além da nossa existência habitual no espaço e no tempo, e se há algum caminho para isso, ou nenhum caminho, e como a mente pode alcançá-lo ou chegar até lá. Se fazemos essa pergunta, então, como devemos nos aplicar a ela? Será necessário alguma espécie de preparação, de disciplina, de sacrifício, de controle, um certo período de preparação para depois avançar? Em primeiro lugar, é importante entender que devemos estar livres de todas as ilusões. Assim, o que cria as ilusões? Não será o desejo de alcançar alguma coisa? De experimentar alguma coisa fora do comum? Percepção extrasensorial, visões, experiências espirituais? Devemos ser bem claros quanto à natureza do desejo e entender o movimento do desejo, que é o pensamento com a sua imagem, e também não ter nenhum tipo de motivo em nossa indagação. Pode parecer muito difícil não ter nenhuma intenção, não ter nenhum sentido de direção. De modo que o cérebro fique livre para indagar. Deve haver ordem na nossa casa, na nossa existência, nas nossas relações.
na nossa atividade. Sem ordem, que é a liberdade, não pode haver nenhuma virtude. A virtude, a correção, não é uma coisa que possa ser cultivada intelectualmente. Onde há ordem, há virtude. Essa ordem é uma coisa viva, não uma rotina ou um hábito. Em segundo lugar, há alguma coisa a ser aprendida? Há alguma que possa ser aprendida de outra pessoa? Podemos aprender com uma outra pessoa história, biologia, matemática, física. Todo o complexo conhecimento do mundo tecnológico pode ser aprendido com outra pessoa, com os livros. Há alguma coisa que possa ser aprendida com a psicologia a respeito das nossas vidas, a respeito do que é eterno, se é que existe alguma coisa eterna? Ou nada há a aprender de outra pessoa, porque toda a experiência humana, todo o conhecimento psicológico que a humanidade reuniu durante milhões de anos está dentro de nós mesmos. Se é assim, se a nossa consciência é a consciência de toda a humanidade, então parece um tanto absurdo, um tanto ingênuo, tentar aprender de outra pessoa a respeito de nós mesmos. Isso de aprender a respeito de nós mesmos exige completa clareza de observação. E isso é simples. Assim não há nenhuma autoridade psicológica e nenhuma autoridade espiritual. Porque toda a história do gênero humano, que é a história da humanidade, está em nós mesmos. Portanto, não há nada a experimentar. Não há nada a ser aprendido de alguém que diga, eu sei, ou eu lhes mostrarei o caminho para a verdade. Dos sacerdotes do mundo todo, dos intérpretes entre o mais alto e o mais inferior, para aprender, para nos entender a nós mesmos, toda autoridade deve ser deixada de lado. É óbvio. A autoridade faz parte de nós mesmos. Somos o sacerdote, o discípulo, o professor. Somos a experiência e o fim, se soubermos como compreender. Não há nada a ser aprendido de ninguém, inclusive do conferencista e, principalmente, ninguém deve deixar-se influenciar pelo conferencista. Temos que ser livres para indagar com muita profundidade e não superficialmente. Podemos ter feito toda a indagação superficial durante os últimos 5 ou 50 anos e chegado a atingir uma certa ordem em nossas vidas. E ao prosseguirmos, podemos estabelecer mais ordem e assim podemos perguntar: qual é a mente religiosa que pode entender o que é a meditação? Nos últimos 15 anos, essa palavra meditação tornou-se muito popular no Ocidente. Antes disso, muito poucas pessoas, as que estiverem na Ásia, haviam indagado sobre as formas orientais de meditação. Os asiáticos disseram que somente através da meditação alguém pode chegar a ou entender aquilo que é intemporal, que não possui nenhuma medida. Mas, mais recentemente, aqueles que nada mais têm a fazer senão se chamarem de gurus, vieram para o Ocidente, trazendo essa palavra, que faz a meditação parecer-se com uma droga. Há também os vários sistemas de meditação. O tibetano, o hindu, o zen japonês e assim por diante. Esses sistemas foram inventados pelo pensamento. E sendo o pensamento limitado, os sistemas são inevitavelmente limitados. Eles também se tornam mecânicos, pois se você repete, a sua mente naturalmente fica embotada, um pouco estúpida e completamente crédula. Tudo isso é senso comum. Mas há uma tal avidez de experimentar algo de espiritual,
seja através das drogas, do álcool, ou seguindo um sistema de meditação que, como se espera, proporcione uma espécie de experiência excitante. Existe um grande enfado com a vida diária, com o fato de termos de ir para o escritório durante os próximos 40 anos e ao final morrer. Há um tédio tão grande com relação às religiões estabelecidas que quando alguém aparece com algumas noções fantásticas, as pessoas se deixam iludir. É isso que está acontecendo. Não é nenhum exagero. Isso não é atacar ninguém pessoalmente, mas uma afirmação do contrassenso que está ocorrendo.